Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vede. Então, vamos lá. Então, Jesus, ele tem me acordado esses dias, até durante o dia, a hora que eu tenho cochilado, assim, porque eu acordo muito cedo, então, aí quando é de manhã, quando é de madrugada, né? Quando é à tarde, depois do almoço, às vezes eu dou uma cochilada. E até nesse sono, Jesus, ele tá aproveitando para poder me incomodar, muito mesmo, para falar sobre esse tema do reino humano contra o reino divino. Ele quer muito que as pessoas conheçam o ser humano, sabe? O pecado que o ser humano está cometendo contra ele, a solidão dele, né? A comunicação dele está desesperada, né? Ele se comunica desesperadamente com a gente, né? Então ele está ultimamente muito assim, não sei, você para para pensar e você fala, Deus desesperado. Deus desesperado, não tem lógica isso que vocês falam, né? Essa parte de Jesus na Luísa, né? Esse conteúdo da Luísa sobre Jesus solitário, no sacramento, isso não bate aquilo que você falou na live, Aline. O credo nosso fala que ele está glorioso, que ele está reinando à direita do Pai e tal. E ele fala, gente, ele fala que ele não pode sofrer mais, que ele está agora, né, lá no céu, que ele não pode sofrer mais, que daí ele quer que nós soframos no lugar dele. Ele fala essas coisas, ele não nega o credo, ele não nega o que está no credo. Mas assim, ele fala assim, eu tô na Eucaristia, eu tô na Eucaristia, minha vida está na Eucaristia, né? Então, quando eu estou no sacrifício da Eucaristia, está se repetindo a memória do meu sofrimento. E essa memória do meu sofrimento, Deus, ele ouve o tempo todo, ele vê essa memória do sofrimento. E eu uso essa memória do meu sofrimento, né, constante do sacrifício da imolação da cruz, que é eterno esse sofrimento meu. Ele vem vislumbrar a eternidade, né? É um ato divino de um Deus que se ofertou para se sacrificou, né? Para morrer por mãos humanas, pela mão humana. Foi o ser humano que colocou Jesus naquela cruz. Foi o ser humano que colocou Jesus lá. Então, assim, tem um mistério muito grande, né, dele ter se deixado morrer pela mão humana. Tem um mistério muito grande que eu tô pedindo para ele quer que eu fale disso com a ajuda do livro do céu. Então, eu vou continuar fazendo meu trabalho pequeno, como é, né, lendo o livro do céu, para poder vocês entenderem o que Jesus quer falar. Então, ele me deu um trecho, vamos ver o que vai, se eu consigo receber iluminações a mais sobre isso, nesse trecho, porque é muito importante eu ler esse trecho que ele colocou. Vamos lá. Então, o trecho está no volume 15, trecho, capítulo 12. Que trecho é a mesma coisa de capítulo, tá? Tem gente que lê o livro do céu falando que é capítulo, que cada trecho de cada data é um capítulo. Que cada data que a Luísa escreveu, então essa é de 27 de março de 1923, que é capítulo. Então tem gente que chama de capítulo. Então às vezes você tá ouvindo outra pessoa e ela fala que é capítulo tal. Então é capítulo 12 do livro do céu, do volume 15 do livro do céu, tá bom? Capítulo 12. Mas a nossa comunidade a gente acostumou a falar trecho. Mas é capítulo. Então a gente pode corrigir, parar de falar trecho para falar capítulo, para ficar uma linguagem universal do livro do céu.
para que o livro do céu se torne parecido com a Bíblia, né? Tem como você falar. Então, eu vou ler agora o livro do céu, volume 15, capítulo 12, versículo 2. Versículo 2. Vamos lá. Minha filha, entre meus braços e até dentro de meu coração, cobri-me de véus, dos véus eucarísticos, para não infundir temor. Para não infundir temor. Ele é Deus enorme, né? Ele é Deus enorme. Lembra que eu falei na live? Que ele se vê como um monstro. Ele se vê como alguém muito grande. Muito, né? Um criador muito gigantesco, desconhecido, estranho aos olhos humanos, né? Muito grande, muito misterioso. E se veste desse mistério. Eu acho muito mais bonito o mistério de Deus do que o mistério demoníaco, né? Mas eu fui muito atraída pelo mistério demoníaco. Graças a Deus, Jesus me livrou daquela porcaria. Hoje eu amo o mistério de Deus, que não é mais mistério para mim, porque ele se abriu. Ele tá se abrindo cada vez mais. Por mais mistério que tenha, tem coisas que ele ainda não consegue colocar na minha cabeça. Ele fala que o problema não é ele, é eu. Ele fala que o problema não é ele, é eu. Porque eu sou pequenininha demais. Então, porque eu sou pequenininha, então ele se estribucha para poder tentar fazer com que eu entenda ele. Então ele fica, né, dos meus sonhos, falando comigo dos meus sonhos, fica falando comigo acordada, fica falando comigo de todo jeito, para poder eu começar a entender ele cada vez mais, porque quando você é uma voz, quando você é uma pessoa, uma criatura humana que corresponde a Deus, ele te ama demais. Ele te ama demais e ele quer usar você, você se torna, e você ama ele e se coloca à disposição dele, e ele aproveita. Né? Eu me sinto assim que Deus, ele precisa de mim o tempo todo. Que ele quer precisar de mim e precisa de mim. Eu sinto que ele precisa de mim. Ninguém pode falar assim, Deus não precisa de você. Eu sei que Deus não precisa de mim. Ele por si mesmo, ele não precisa de mim. Mas você, meu irmão, precisa de mim. Deus fala pra mim assim, olha, eu, Deus, não preciso de você, você sabe disso, mas o seu irmão precisa de você. Então eu chamo você por causa do seu irmão. E como eu amo seu irmão, suas irmãs, os seus irmãos, eu preciso de você. Pra poder levar eu pra eles. Então, quem precisa de mim não é Deus, é você. É você, meu irmão, que precisa de mim. Então Deus me usa porque eu estou à disposição dele e de você, para poder ser o instrumento dele para você. Eu falo para Deus, eu quero ser um instrumento seu, ó meu para o meu irmão. Porque o meu irmão precisa. O senhor não precisa, mas o meu irmão precisa. Muito, muito mesmo. E eu também preciso. Opa, eu também quero. Né? Eu quero. E para eu poder ter o senhor, como eu gosto de ter, eu preciso levar o senhor para o meu irmão, senão eu não consigo ter o senhor. Porque o Senhor trabalha em dimensão universal, para levar, né? O Senhor quer um cano, que esse cano leve para os outros. Então eu quero ser o cano. Aí eu falei para ele, eu me coloco à disposição para ser o cano e me desentope. Me desentope bastante mesmo para esse cano passar. Eu coloco muito entupimento no cano, tá? Eu coloco entupimento no cano. Às vezes eu entupo o cano que Deus está, né, comunicando coisas e eu mesmo coloco obstáculos. Por quê? Eu não entendi direito nem para mim como que eu vou falar pro outro, né? Então, como eu não entendi nem para mim isso ainda, eu tenho que ter paciência e Deus tem que ter paciência comigo, né? Então, eu não entendi nem para mim mesma como que eu vou falar pro outro. Então, eu preciso primeiro entender para mim para poder eu passar pro outro. Senão, como que eu vou dar um exemplo para você se eu não entendi ainda? Então, tem isso também, né? Mas Jesus pede para mim, mesmo que eu não tenha entendido, para mim falar, que ele vai usar minha boca. Eu falei, tá bom. Mas é mais complexo, né? Porque ele usa a minha capacidade pequena para poder fazer a comunicação. E a minha capacidade pequena tem que colaborar. Senão eu vou ler e não vou dar exemplo nenhum e o exemplo vai, né? Muitas vezes eu não dou exemplo, por quê? Porque eu não deu tempo, nem deu raciocinar ainda. Aí na hora ele me dá os exemplos, né? Ele me dá os exemplos dele, né? Então a gente vai indo, devagar chegar lá. Minha filha, entre meus braços e até dentro do meu coração, eu cobri-me de véus eucarísticos,
para não infundir temor no homem. Desci no abismo mais profundo das humilhações neste sacramento para elevar a criatura até mim, fundindo-a tanto em mim, de formar uma só coisa comigo. Né? Porque ela recebendo Jesus, Jesus é o sacramento, aquele sacramento se consome, se transforma em sangue, né? E aí acaba transformando-se uma só coisa com Jesus. Né? E com fazer correr o meu sangue sacramental em suas veias, constituir-me vida de sua batida do seu coração, de seu pensamento, de todo o seu ser, meu amor me devorava e queria devorar a criatura em minhas chamas, para fazê-la renascer como outro eu. Por isso, quis me esconder sobre estes véus eucarísticos e assim entrar na criatura para formar esta transformação da criatura em mim. Então Jesus fala que todo mundo que comunga ele, de uma certa forma, é ele andando na terra. Todo mundo que recebe ele, né? Se essa pessoa, né, ele consegue fazer aquela pessoa apertar um botão. Lembra que eu falei que ela pode apertar um botão? No momento que ela nem percebe que ela apertou o botão, porque ela é ele, então ele tem autoridade sobre ela por estar nela. Então, de repente, ela fala uma coisa, justamente lá naquela reunião com o padre, ela fala uma coisa que escapole, ela nem sabe por que ela falou, e depois ela tenta, ai, desculpa, eu não devia ter falado isso, mas foi Deus que falou através dela. E aí, de repente, entrou uma verdade naquele lugar, e a pessoa mesmo depois tenta se resolver. Ai, meu Deus, eu acho que eu fiz uma coisa errada. Meu Deus, aí vai confessar o pecado. Aí vai confessar os pecados, vai ficar toda nervosa, pedir desculpa a todo mundo. Ou então ela fica revoltada com a igreja porque ela nem sabia o que ela estava falando e alguém julgou ela e ela sai da igreja. Mas Deus usou ela. Deus usou. Ela abriu a boca e nem sabia o que estava falando e era Jesus usando ela naquele momento. Porque ele acha que porque ela tá com ele e então às vezes ele usa até o inconsciente da pessoa pelo inconsciente para poder se manifestar, né? Ele faz isso para manifestar uma verdade que ninguém fala naquele lugar. E aí ele vai, né? Ou então um botão que ela aperta que não era para ter apertado, uma situação que ela provoca que não era para ser provocada e aí, né, o padre perdoa, entende? Não, tá bom, foi bom você ter falado sobre isso. Realmente não pensei nisso. Olha, foi bom você ter comentado sobre isso. Numa reunião. Nossa, é bom. Foi bom ela ter comentado sobre isso, porque agora a gente vai fazer diferente. A pessoa fala, nossa, eu falei uma coisa boa e eu nem percebi que eu falei. Nossa, que doido. Tem muitas vezes a gente está numa reunião lá na igreja, a gente acaba falando alguma coisa que é Deus que fala através de nós e a gente nem entende o que a gente falou e foi bom. E a gente se acha, ai, nossa, como eu sou inteligente e não sei o que. Coitada. Ai, coitada. Chega em casa, o marido dela xinga ela. O marido dela xinga ela e fala assim, não sou inteligente, coisa nenhuma lá. Meu marido me xingando. Aí Jesus coloca ela no devido lugar dela. É assim que acontece comigo muitas vezes, e né, acontecia. E acontece com as pessoas, né, dos cristãos, nós cristãos, os católicos que recebemos Jesus na Eucaristia. É legal, gente. Essas coisas que Jesus me mostra é muito engraçado, né? A gente até se diverte com essas coisas que Jesus mostra, mas tudo bem, faz parte. Aline, você é louca, você só inventa coisa da sua cabeça, nossa. Você só pode estar inventando tudo isso. Você tem uma imaginação muito fértil, Aline do céu. Não, não é imaginação fértil. É Jesus mesmo. Tô falando sério, ele conta um monte de coisa para mim. Ele mostra um monte de coisa para mim que eu fico guardando, porque eu não sei aonde colocar essas coisas todas que ele fala. Eu não sei aonde colocar, aonde direcionar. E aí eu fico esperando a oportunidade que ele quer. Vejo a oportunidade para falar. Às vezes falo para uma pessoa, falo para outra e acabo não falando aqui nos vídeos. E às vezes não sei o que acontece, é muita coisa mesmo. Por isso que eu tenho muito elemento para trazer para vocês, porque ele conversa comigo 24 horas por dia. Dormindo, acordado, qualquer situação, ele tá falando comigo, tá? Enche a minha cabeça de coisa, eu acordo e fico preocupado porque eu não lembro. Tem um monte de coisa que ele fala comigo durante a noite inteira e aí depois eu não lembro. E eu fico preocupada, eu falo, Jesus, e agora? Ele fala assim, fica em paz. Na hora que tá tudo aí. Na hora que eu quiser usar, eu uso. Fique em paz. Aí eu fico em paz. Tá? Então, assim.
Eu, por isso, quis me esconder sobre esses véus eucarísticos e assim entrar nela para formar essa transformação da criatura em mim. Mas para que essa transformação acontecesse, eram necessárias disposições por parte das criaturas. E o meu amor, chegando ao excesso, enquanto instituía o sacramento eucarístico, assim punha fora de dentro da minha divindade outras graças, dons, favores, luz para o bem do homem, para torná-lo digno de me poder receber. Então, esses dons, favores, são essas coisas que acaba acontecendo. Luz para o bem do homem, coisas que acabam acontecendo sem que a pessoa nem perceba que ela fez o bem, mas fez o bem, né? A intenção dela é boa, sempre é boa. Então, Deus vê a disposição dessa pessoa que está lá com uma intenção boa, de doação, de fazer o bem naquela comunidade. E ela abre a boca, de repente, uma pessoa que nunca abriu a boca na reunião, abre a boca e fala uma coisa boa por um momento assim. Nossa, uau, tal. Para torná-lo digno de me poder receber, né? Tornar todos ali também dignos de poder receber. Poderia dizer que pus tanto bem fora de ultrapassar os dons da criação. Quis agradecer-lhe primeiro para me receber. E depois dar-me para lhe dar o verdadeiro fruto da minha vida sacramental. Mas para preparar com estes dons as almas, necessita-se um pouco de vazio delas mesmas. Então, qualquer pouco de vazio da alma, quando ela está numa reunião da pastoral, está numa reunião da igreja, e aí ela, por algum momento, ela fala assim, eu não sou capaz de ajudar nada aqui. O padre está falando um monte de coisa e, coitado de mim, eu não sou capaz de fazer nada. De repente, é nesse momento que ela fala assim, não posso fazer nada, que daí é Deus usa ela. Ela pode fazer, ela faz alguma coisa, ela fala alguma coisa que dá a luz para aquela reunião. É nesse momento. Então, precisa-se de um pouquinho de vazio, que é aquele momento que a pessoa se abaixa. É o momento que ela fala assim, nossa, o padre está falando tanta coisa, eu não sei de nada, coitado de mim, eu sou um nada aqui nessa reunião, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, precisa de um pouco de vazio delas mesmas, de ódio à culpa, né? Dela sentir ódio à culpa, né? Dela não ficar só remoendo que ela não consegue fazer, ela faz esse processo, mas aí ela fica prestando atenção no que o padre está falando, fica prestando atenção naquela reunião, se vir alguma coisa na cabeça dela, ela fala, mas se vir alguma coisa, uma inspiração, uma ideia, eu vou falar, né? E aí ela fala, né? De desejo de receber-me estes dons, de ódio à culpa, quando ela é o ódio ao pecado, né? Dela sentir, eu não quero mais pecar, eu não quero mais sentir esse mal dentro de mim, né? Jesus me ama mesmo acima da minha culpa, acima dos meus defeitos. Então, o ódio à culpa é isso, né? Que precisa do vazio delas mesmas, desse sentimento do ódio à culpa, que a pessoa fala assim, independente de eu ser uma coisa ruim, Deus me ama. Então, ela, por algum momento ali, ela fala, não, Deus me ama. Ele morreu na cruz por mim, né? Deus me ama, eu já me confessei, então eu posso receber. Mesmo que o meu marido tenha acabado de falar lá em casa que eu sou um monstro, me xingou de tudo quanto é nome antes de eu sair de casa, mas eu não fiz nada de errado. Então a pessoa faz um momento ali de, eu não fiz nada de errado, confessei quarta-feira, como que eu posso já ter pecado e não posso comungar? Que isso aqui, ó, eu vou comungar sim. Então um momento de vazio de si mesmo, de ódio à culpa, de desejo de receber-me a maior do que ficar pensando no que o marido disse para ela. Estes dons não descem na podridão, na lama. Portanto, sem meus dons, não tenho as verdadeiras disposições para receber-me. E eu descendo nelas, não encontro vazio para comunicar minha vida. Estou como morto para elas e elas mortas para mim. Então, se a pessoa não faz esse pouco de vazio, né, para poder dar esses dons às almas, necessita de um pouco de vazio delas mesmas, de ódio à culpa, do desejo maior de receber. Estes dons não descem na podridão. Se ela ficar realmente, né, dentro lá do que o marido falou, ela saiu para a igreja, o marido dela xingou ela, tudo quanto é nome. E ela ficou naquilo lá. Nossa, se eu sou tudo isso que ele falou, eu sou uma lama, eu não posso receber Jesus. Então hoje eu não recebo Jesus porque eu fiquei com raiva do que o meu marido me disse. Então essa raiva que eu tô sentindo do que o meu marido me disse é pecado, então eu não posso receber Jesus. E aí ele não consegue descer em você. Não encontre vazio para comunicar a vida dele em você, que você não recebe. Estou como morto para essas pessoas, porque ela acredita mais no marido do que em mim. E elas mortas para mim.
Eu ardo e elas não sentem as minhas chamas. Sou luz e elas ficam mais cegas. Gente, quantas vezes eu confessei na quarta-feira, confessei com maior sinceridade. Quando chegou o dia de ir na missa, o meu marido me xingava, brigava comigo. E eu ia para a igreja triste, porque o meu marido falou aquelas coisas para mim, né? Com um pouco de raiva e tal. Normal. Mas eu pedia perdão para Jesus e falava assim, nunca fiquei sem comungar, Jesus, nunca fiquei. Aí eu falava para Jesus, Jesus, ele que falou, o problema é dele. Foi ele que pensou tudo isso de mim, eu não tive intenção nenhuma de fazer aquilo, ele me culpou de coisas que eu não fiz, ele foi injusto, então o problema é ele, não sou eu, não é mesmo? Então eu peço desculpa pelo meu marido, tá, Jesus? Peço desculpas pelo meu marido, peço desculpas por ele não ter entendido, se eu fiz alguma coisa errada que fez com que ele pensasse mal de mim, desculpa, Jesus, mas eu preciso de receber, porque eu te amo demais. Sem o Senhor eu não consigo ficar. Se eu ficar sem o Senhor, aí já era mesmo. Aí eu desanimo de vez. Eu preciso do Senhor, eu vim te buscar e eu vou te levar. Mesmo que eu chegue lá em casa e ele continue falando na minha cabeça. Não tem problema. Quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes aconteceu isso? Mas eu formei o vazio. O meu desejo de receber Jesus era maior do que qualquer sentimento, qualquer culpa que poderia ter despertado em mim pelas palavras rudes do meu esposo, injustos do meu esposo. Entendeu? Porque Jesus já me perdoou de muitas coisas, já confessei. Já falei pro padre que tudo que eu tinha no meu coração já esvaziou. O padre já me deu absolvição. Por que eu vou ficar de novo me alimentando de ódio, me alimentando de mágoa, alimentando de pecado? Nem a pau. O demônio quantas vezes fez isso comigo através do meu esposo? Quantas vezes o demônio usou? Aí é o demônio mesmo, Aline? Eu falei, não sei. Dá a impressão que é o demônio. Que o demônio que é o acusador. O demônio que é acusador. No livro de José, parece, Jesus fala lá no livro de José para Maria Cecília Abade que era o demônio que provocava as pessoas para brigar com José. Então é o demônio. Eu creio que é. Ele que quer atrapalhar você de receber Jesus. Ele te persegue. E naquela época eu não estava tão assim ainda na divina vontade. Eu estava ainda no comecinho, no começo. O demônio quis colocar os obstáculos enquanto ele podia. Então eu acho que é o bicho mesmo. Hoje já não acho que é o bicho mais. Hoje, por causa das coisas que acontecem comigo, eu penso que é Deus, que pode estar provocando situações para testes, para poder fazer com que eu voe, alce voos maiores. Daí Deus pode permitir que aconteça coisas comigo para alçar voos maiores. De repente, também naquele momento, Deus permitiu que o demônio, fizesse aquilo, como na vida de São José também Deus permitia também, era o Deus que permitia que o demônio pudesse entrar numa pessoa, incentivar uma pessoa perto de São José, era também Deus para a santificação de São José, purificação de São José. Então, sempre é de permissão de Deus. Deus está sempre acima dessa situação. O demônio não consegue usar ninguém sem que Deus permita. Tá? É muito importante entender isso. Então, o livro de São José também mostra que é Deus quem quis santificar São José. E para santificar São José, ele permitia que o demônio usasse de alguém para vir falar para São José alguma coisa que São José ficava triste, chateado, mas ele se abstraía daquilo e continuava fiel a Deus e iria comungar. Se tivesse a comunhão, São José ia comungar. Mas no caso de São José não era comunhão, era comunhão diferente, era ele voltar à oração, voltar a falar com Jesus, não ficar querendo fugir de Jesus, que ele poderia querer fugir de Jesus. Eu não sou digno de ser pai de Jesus. Olha só, eles me falaram que eu sou um baita de um sem vergonha, que várias pessoas chegavam em São José, na história de São José, e falavam para São José que ele era relapso, que ele era preguiçoso, que ele era sem vergonha, folgado, que ele era doido, imbecil, porque as coisas que ele fazia, ele deixava a Nossa Senhora mandar nele. Nossa Senhora, falavam cada coisa com São José. Coitado de São José. Vocês não têm ideia do que São José ouvia daquele povo de Nazaré, ou do povo do Egito, ou seja, onde for. Sabe? Teve lá no Egito, falaram para São José que era para ele abandonar Nossa Senhora e deixar ela
viver lá no palácio, que eles queriam dar a melhor educação para Jesus uma vida melhor para Maria, que ele aceitasse abandonar Maria, deixar Maria para eles cuidar da Maria e de Jesus. Nossa, São José quase que teve um troço, e foi o demônio que falou isso, né? Falando que São José não era capaz de educar Jesus, e que Jesus era para ser rei, servia para ser rei, né? Então, que Maria também servia para ser rainha, e que era para ele abandonar os dois, deixar os dois lá no Egito, sendo cuidados por outras pessoas ricas lá do Egito. Que eles queriam Nossa Senhora e queriam o Jesus. E era teste. Era teste, Deus que estava testando São José. E São José, nossa, de jeito nenhum, nunca. Ele ia conversar com Maria, não. A gente tem que voltar para Nazaré. Não, é só nós aqui, né? É só nós aqui, pelo amor de Deus. Entendeu? Se São José fosse a cabeça dos demônios que falavam na cabeça das pessoas através, né, que Deus permitia, ele fugia. Ele fazia o que ele ia pensar humanamente. Se você pensar humanamente, é um reino humano contra o reino divino. Então, se você pensasse humanamente como essas pessoas pensavam, que eram pessoas humanas, que iam falar com José, dando conselhos para José, que para elas eram conselhos muito bons. Quantos conselhos você recebe na sua vida, hein? Muito bons de pessoas humanas. Você ouve eles? Cuidado. Tem conselhos que são dados para você que não são de Deus. São da vontade humana que quer reinar, que acha que é mais inteligente do que Deus. E que o demônio vai e aproveita desses conselhos para te levar para longe de Deus, para te fazer se sentir indigno de Deus, ou se sentir outro jeito, não sei, porque tem vários meios do demônio atrapalhar você. Entendeu? A parte de santificação é a parte que Deus ele permite que o demônio venha falar que você é culpado e você não merece Deus, tá? Para que você que já está na graça saia da graça, tá? Quando é purificação, o demônio ele vem para poder te trazer um elemento, trazer um elemento assim. Quando é Deus que está vindo mandar o demônio para você, e você já está na graça, você já é uma pessoa que confia muito em Deus, e Deus quer que você confie mais nele ainda, então Deus ele vai permitir muitas vezes que o demônio venha para te acusar, para falar que você é um incapaz. Isso é bom, positivíssimo, porque está formando vazio em você. É Deus formando mais vazios em você para que você cresça mais e mais, se purifique cada vez mais. Mas quando Deus ele permite o demônio para castigar você, que você está no pecado e você está se inchando muito de você, e aí Deus ele está muito bravo com você pelo jeito que você está, e ele permite um castigo para você, né? Permite um castigo para você. Aí é o próprio Deus pessoalmente mesmo, nem é demônio, né? Não sei. Só sei que daí é uma doença, é alguma coisa muito forte, é uma doença. É uma coisa assim, não é só a conversa, não é só um conselho que vem para você, para te formar um vazio. É para te humilhar mesmo, para você se mortificar com aquela dor, com aquela doença. Porque você tá precisando muito mesmo, você saiu da vontade de Deus. E aí Jesus quer te fazer voltar para formar o vazio novamente. E aí você saiu, você caiu na conversa de Satanás. E você saiu e Deus te ama, ele quer fazer você voltar ao caminho certo, a ordem certinha. Então ele permite uma coisa mais, um castigo, não só um aviso, mas é um castigo. No primeiro momento, agora quando Deus se retira da sua vida, quando Deus não está na sua vida, que você preferiu o demônio, escolheu os caminhos do demônio, foi egoísta, ouviu o que o demônio falou e fez o que o demônio quis, e você escolheu o pecado, e você tá no pecado se sentindo, mas só que você tá no pecado participando da igreja. Se achando um todo poderoso na igreja, que você rouba totalmente você tá sendo usado por Satanás para poder lá na igreja, para poder ser um servo de Satanás.
Aí como que o demônio vai agir? O demônio ele vem para te atiçar, para que você possa cada vez se sentir mais poderoso lá na igreja, para você ter coragem de assumir compromissos cada vez maiores na igreja, entendeu? E assim, para que você cada vez mais fale das coisas que você está recebendo de instrução do demônio, que ele está te instruindo com a Bíblia, te instruindo mesmo. E você está totalmente com uma intenção, assim, de se aparecer muito na igreja, de você ser considerado pelas pessoas e ser considerado uma pessoa que faz milagres, que você vai ser ouvido pelas pessoas. E você nem sabe se de verdade se é Deus, se é o demônio que está falando com você. Para você tanto faz. Você está sendo orientado para cada vez mais pegar mais compromisso e cada vez mais ser melhor. E você pisa em cima das pessoas. Né? Se as pessoas vêm contra você, você, sabe? Humilha as pessoas, fala que elas não sabem nada. Você pega e fala que você sabe melhor. E aí você cada vez se incha mais de vaidade. De vaidade. E você fala assim, eu sou o único ungido aqui. Eu sou o único que sabe falar. Eu sou o único que sabe fazer. Vocês não sabem de nada. Olha como eu sou amigo do padre. Olha eu e o padre, ó, estamos unidos. E você puxa saco das pessoas que podem te favorecer. Do padre, do bispo, amigão do bispo, tal. E aí você acha que aquela pessoa que é amiga do bispo, amiga do padre, de repente é uma pessoa boa. Não, ela pode estar sendo orientada por Satanás, porque ela se acha a mais poderosa de todas, a única que sabe falar direito, a única que sabe tudo. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Porque a pessoa que ela realmente ouve só Jesus e forma o vazio é uma pessoa sempre humilde. Sempre que Deus sempre está castigando, que Deus sempre está mandando tribulação e provação para ela, perseguição para ela continuar sempre formando vazio, Deus usa ela. E quando ela vai dar uma pregação, ela vai porque Deus quem mandou ela ir lá. Né? As pessoas vai porque ela, quando fala, ela realmente toca os corações das pessoas para conversão. Ela faz com que as pessoas parem para pensar nos próprios pecados. Ela sempre fala a verdade que dói, que mexe. Então Deus está abençoando a missão daquela pessoa. Mas ela é uma pessoa que ela vai dar o seu testemunho, ela conta as lutas que ela passa, os sofrimentos que ela está e que é pela verdade que ela está ali. Uma verdade de honestidade, ela alcançou aquilo ali, ó, com muito chão e sofrimento. Ela, quando chega no padre, ela conta pro padre, e o padre fica, nossa, realmente você é uma pessoa de Deus, porque olha quanta coisa que você passa, e Deus, né, e mesmo que você passando por tudo isso, você é fiel. Aí tem aquele pregador que conta pra gente lá que ele tava, né, que ele perdeu o serviço, perdeu o emprego, que ele tava vivendo a providência de Deus, né? Essas pessoas são as pessoas iluminadas, que estão formando vazio constantemente para Deus atuar nelas, e o testemunho delas é verdadeiro. Se você for conversar com elas, vocês vão ver realmente que são pessoas de verdade, que estão realmente vivendo a verdade que elas estão pregando, né? E Deus sempre mantém elas lá no cadinho da perseguição, no cadinho da provação. Esses são os verdadeiros servos de Deus, com sinais claros. Agora, se você é aquela pessoa que ela sempre está brilhando, brilhando na frente do padre lá, você tem que ver realmente, né? Se ela realmente está te levando à conversão. O que ela está falando para você? Às vezes ela só está fazendo psicologia, falando que é só psicologia, que Deus te ama, que você merece. É só coach, só conhecimento, só estudo, entendeu? Que a pessoa cada vez estuda mais, sabe o catecismo de cor, sabe a Bíblia de cor, né? Sabe muita coisa de cor, mas aquilo ali é só fachada de conhecimento, de domínio do conhecimento, né? Sabendo coisas, mas só que não tem unção. Ela fala a verdade porque ela sabe aquela verdade, mas distorce um pouco a verdade, colocando que Deus ama você, que Deus te ama, e aquilo, ela alimenta o ego das pessoas muito. Ela alimenta muito o ego das pessoas. Ai, que eu sou amada por Deus, que Deus me ama, que Ele ressuscitou, morreu na cruz por mim, que eu posso... Então eu posso chegar em Jesus, eu posso pedir o que eu quiser que Ele me dá, que Ele é meu banco, Ele é maravilhoso. Essa pessoa alimenta isso. Então tem padres que são assim, tem pregadores que são assim, tem youtubers que são assim. Tem então saber distinguir quem é a pessoa que está realmente sendo instrumento de Deus e que ela fala muito de si mesma.
A pessoa também que fala muito de si mesma não fala como testemunho, assim, verdadeiro. Se você for realmente na casa dela, não é tudo isso que ela fala, não. Entendeu? Esconde, tem um pouco de mentira no meio, tem um pouco de... Então, tem que saber distinguir. Não é fácil distinguir essas coisas, tá? Então, tem que falar dessas coisas humanas, porque essa série do reino humano contra o reino divino, Jesus quer que eu abra o verbo totalmente sobre o humano. Que eu fale tudo que ele já me mostrou. E é horrível as coisas que ele me mostra do reino humano. É horrível, gente. É horrível, 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 horrível. É horrível denunciar essas coisas. Então, nossa, uau, não é fácil. Mas eu sempre vou levantar a parte boa também. Vou sempre levantar as pessoas que são boas também, tá? Para que vocês vejam que tem o joio e o trigo misturado na internet. Não é só pessoas ruins. Tem pessoas boas. Tem pessoas que são meio boas e meio ruins. Não são totalmente ruins, plenamente ruins. São meio boas, meio ruins, que Jesus usa mesmo assim. Então, tem a misericórdia, aquelas pessoas que vivem pela misericórdia de Deus. Então, que ainda está no meio termo, que está aprendendo, que elas estão sendo formadas por Deus ainda, então elas estão no processo, tem que ter paciência, mas elas são corajosas, que mesmo elas estando no processo, né, elas são corajosas e estão buscando, né, viver essa vida, buscando viver essa graça. Vamos lá. Aí ele vai falar assim: ai de mim, quantas dores na minha vida sacramental. Muitas por falta de disposições, não sentindo nada de bem no receber-me. Chegam a enjoar-me, elas não sentem bem nenhum quando recebem Jesus. Chegam a enjoar Jesus. E se continuam a receber-me, é para formar o meu contínuo calvário e a sua eterna condenação. Nossa, elas não sentem nada de bem. Por falta de disposição, elas não sentem nada de bem, reclamam, né? Murmuram, né? Estão sempre mal-estar, né? Sempre reclamando, sempre formando calvário de reclamação e murmuração e sua eterna condenação. Se não é o amor que as leva a receber-me, é uma afronta demais que fazem. Se não é o amor que leva elas a receber, o que é então que leva uma pessoa a receber Jesus? Medo. Medo. Eu preciso receber Jesus, porque se eu não receber Jesus, né, as pessoas vão falar que eu tô no inferno, que eu sou um pecador, né, por algum motivo assim externo, ou para ela mesma provar para ela mesma que ela tem direito ao céu, mas ela não sente nada quando ela recebe Jesus e ela vive reclamando, aquilo não traz fruto nenhum para a vida dela, entendeu? Não é por amor que ela recebe, porque ela não tem desejo pela Eucaristia, ela não sente nada, mas ela recebe por causa que dizem para ela que ela precisa receber. Então, é uma regra que ela está seguindo por prática, só por prática, só por ser uma prática religiosa, não porque realmente ela acredita, né? E isso é uma afronta demais que me fazem, é uma culpa demais que agregam às suas almas. Por isso, reza e repara por tantos abusos e sacrilégios que se fazem ao receber-me sacramentado. Então, elas estão formando um contínuo calvário e a sua eterna condenação. Que essas almas estão recebendo Jesus, e às vezes são pessoas que estão confessando, às vezes são pessoas que estão em estado de graça aos olhos delas, mas aos olhos de Deus elas não estão em estado de graça, elas estão em estado de condenação, porque elas não sentem, né? Elas não formam um vazio nelas. Elas estão recebendo Jesus por outros motivos. Motivos de estima própria, para mostrar para os outros que elas recebem Jesus, né? Ou então para poder, por uma regra, uma prática religiosa sem sentido nenhum para ela, porque ela não entende por que está recebendo, ela só sabe reclamar da vida dela, nunca está feliz com as coisas que ela tem, nunca está feliz, nunca agradece. É uma pessoa que não tem gratidão, uma pessoa que não ama o próximo, uma pessoa egoísta, uma pessoa que não, né? Entendeu? Muitos motivos. Então, se eu for levantar todo o humano dos motivos ruins que existem, de más disposições para receber Jesus, eu vou, meu Pai do céu, Senhor, né? Imagina todos os pecados capitais que a pessoa comete só em pensamento. Em pensamento, ela comete todos, ela não comete na prática. Mas em pensamento ela comete todos. Ela gostaria de comer tudo que ela tem vontade, mas não faz por causa que ela tem que receber Jesus na Eucaristia, então ela precisa fazer jejum.
Ela gostaria de fazer sexo com um monte de homem e mulher, e ela fica vendo aquilo na novela e fica desejando aquilo lá, mas ela não faz, porque ela tem que receber Jesus na Eucaristia, então ela precisa ser casta. Aí ela gostaria de que mais? Ela gostaria de ser famosa, ela gostaria muito de ser famosa, então ela assiste aquelas pessoas, eu queria tanto ser aquela Shakira, gostaria de tanto de ser aquela cantora, ser a vida dela, eu desejo tanto aquilo lá, eu queria tanto. Ela nunca tá feliz com a própria vida, ela vive a vida de outras pessoas, ela vive outro mundo, entendeu? E ela acha que ela não tá pecando, porque ela não está fazendo o pecado. Mas dentro da mente dela, ela peca tudo isso, tudo isso. Então tem muitos elementos humanos que Jesus apresenta para mim, de pessoas que não têm disposição nenhuma para a graça. Totalmente, assim, idólatras, no mais alto grau de idolatria. Mas só que não fazem essas coisas de pecado, por causa que elas seguem a regra para não serem condenadas ao inferno. Mas já estão condenadas pela alma suja e morta que já está. E estão recebendo Jesus indignamente, por isso, por causa de receberem Jesus indignamente, estão recebendo sua própria condenação. Causando para Jesus uma dor contínua de um calvário, enjoando Jesus. É uma afronta a mais que elas estão fazendo a Jesus. E além dela sentir toda aquela vontade de pecar, né? Ela ainda vai e recebe Jesus com aquele sentimento todo no coração e reclamando para Jesus por que ela não vive uma vida diferente. Por que ela não é famosa? Por que ela não é conhecida? Por que ela não pode fazer tudo o que ela gostaria? E lá, 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 e lá, 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 e lá, 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 e vive num mundo de fantasia, sabe? Não sei como que é isso. Gente, desculpa. Eu sei que esse tema é a coisa mais detestável de falar que existe no planeta Terra. Eu sei disso. Ninguém merece. Ninguém merece. Eu sei disso. Né? Então, o obrar, aí tem um outro trecho aqui, que o obrar está vazio, o obrar humano no divino, né? E vamos lá, vamos ver o que Jesus vai falar sobre isso. Vamos lá o que ele vai falar. Minha filha, em minha vontade está o vazio do trabalho humano no divino. E este vazio deve ser preenchido por quem vive em meu querer. Quanto mais esteja atenta a viver em meu querer, e em fazê-lo conhecer aos demais, tanto mais cedo será preenchido este vazio. De modo que meu querer, vendo se mover em si o querer humano, como regressando ao princípio de onde saiu, né, a pessoa que está voltando a Deus, que é a boa notícia, sentir-se-á satisfeito e verá cumpridos seus anseios sobre a geração humana. Ainda que fossem poucos ou mesmo uma só pessoa, porque meu querer com sua potência pode refazer-se de tudo. Mesmo com um só, se não encontra os outros. Mas sempre uma vontade humana que deve vir na minha, para preencher tudo o que os demais não fazem. Isto me será tão agradável que rasgarei os céus para fazer descer meu querer e conhecer o bem e os prodígios que contém. Então ele está falando de uma pessoa, como eu disse, que eu sou usada por Deus por causa de você. Deus me encontrou, eu formo o vazio, entendeu? Então, dentro da divina vontade, o ser humano nunca trabalhou para trabalhar, para ajudar a divina vontade. São pouquíssimas as pessoas que ajudam o divino a se manifestar na Terra. A maioria das vezes a pessoa está manifestando bem na Terra sem saber que está. Mas consciente foi só Jesus, Maria. Jesus e Maria e algumas poucas pessoas que Jesus conseguiu, depois a Luísa, tá? Antes da Luísa, as pessoas, quando fizeram algum bem, elas fizeram dentro de algum contexto. Ele vai contar sobre os santos lá, né? O que um santo fez foi porque ele entendeu a divina vontade num contexto e em cima daquele contexto ele trabalhou e conseguiu ser santo por causa de uma coisinha que ele entendeu. Mas o filho da divina vontade, ele entende tudo. Ele está aberto a formar o vazio completo. Então, desde Luísa, algumas pessoas surgiram que ela forma o vazio. Nem, né? Às vezes não formou o vazio pleno, mas ele está procurando pessoas que formem o vazio 100%. Eu desejo ser esse vazio 100%. Faço de tudo, mas mesmo assim ainda não sou. Tenho consciência que eu ainda tenho os entupimentos que Jesus mostra para mim, que eu ainda sou entupida um pouco no meu cano. Eu sou um cano aonde a graça desce. E ele mostra para mim que eu tenho alguns entupimentos, né? Que é normal da minha pequenez, tá? Que é aquilo que eu falei. Eu tenho uma pequenez dentro de mim
que eu não entendi alguma coisa e isso me faz parar o fluxo. Mas mesmo assim ele ainda usa, porque ele não deixa passar. Se ele acha algum vazio, mesmo que seja um espaço pequeno, mesmo que tenha alguma coisinha que atrapalhe, ele usa aquilo ali que atrapalha mesmo. Ele vai, porque ele não quer perder tempo. Ele, como eu disse, ele está um pouco desesperado para poder trazer essas verdades para a Terra. Então ele vai usar qualquer pessoa que der 100%, ou 50%, ou 80%, ou 20%, ele vai usar, tá? Então é isso. E Jesus fala, minha filha, em minha vontade está o vazio do obrar humano no divino. Então, falta muita gente que não fez. Então, tem muita coisa suspensa de verdades que não foram faladas para o ser humano, através, né, do trabalho divino que ele faz. Então, tem muita coisa que ele quer falar para a gente e que ele não conseguiu falar. Ponto. E este vazio deve ser preenchido por quem vive na minha divina vontade. Quanto mais ela esteja atenta a viver na minha divina vontade e em fazer a divina vontade conhecida aos demais, né? Se você é uma pessoa como eu, você é um cano e quer passar a divina vontade através de você de todo jeito. Então, eu tenho um canal aqui, eu tenho um site, eu tenho um aplicativo, e quero fazer a divina vontade ser conhecida de todo jeito, né? Tem os obstáculos que acontecem, mas mesmo com os obstáculos que acontecem, eu estou tentando, né? Quanto mais que os obstáculos são para formar vazio também, não tem problema. Quanto mais essa pessoa esteja atenta a viver em meu querer, em fazê-lo conhecido aos demais, tanto mais cedo será preenchido este vazio. De modo que meu querer, minha divina vontade, vendo se mover em si ao querer humano, vendo se mover em si o querer humano, a vontade da pessoa, querendo, né, trabalhar com a divina vontade, deixar ela falar, como ela regressando ao princípio de onde ela saiu, ao Criador, perguntando para Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Fala, mostra para mim. Então ela, quero te ouvir. O que o Senhor está dizendo? Quero prestar atenção. Pode falar. É isso que o Senhor quer comunicar? Tá, estou à disposição. Vou falar. Vou desentupir os meus canos e vou falar aqui. Pode deixar, tá? Sentir-se-á satisfeito, a divina vontade sentir-se-á satisfeita e verá cumpridos os seus anseios sobre a geração humana. Uma pessoa só que encontrar, ela já vai ficar feliz, tá? Ainda que fossem poucas pessoas ou mesmo uma só pessoa. A Aline, por exemplo, só eu. Mesmo que eu tenha só a Aline para falar da divina vontade para eles. Mas graças a Deus a minha comunidade tem gente com 20%, tem gente com 30%, tá? Tem gente com, eu espero que tenha, com 50% e seja mais. Eu quero, mas tá bem devagar. Jesus mostra para mim que são pessoas muito devagar, muito, muito devagar. E elas colocam, né, elas poderiam fazer muito mais, porque tem um canal para isso e elas têm muita dificuldade, mas tudo bem. Porque meu querer, com sua potência, pode refazer-se de tudo, mesmo com um só, se não encontro os outros. Mas é sempre uma vontade humana que deve vir na minha, para preencher tudo o que os demais não fazem. Isso me será tão agradável que rasgarei os céus para fazer descer meu querer e fazer conhecer o bem e os prodígios que contém. Né, que são as graças daí, as maravilhas que eu tô contando para vocês aí de Deus que ele tá fazendo no meio desse caos que ele encontra na terra, mesmo assim ele trabalha, né? Cada entrada que faz demais em meu querer me incita a te dar novos conhecimentos sobre a divina vontade. Então, cada entrada que eu faço, de uma série nova que eu invento aqui, que Jesus inventa comigo, incita ele a dar novos conhecimentos. Por isso que eu estou sonhando toda noite com novos conhecimentos que Jesus está me dando. E a te contar novas maravilhas, outras maravilhas. Porque quero que conheça o bem que faz para que aprecie, ame e possua. E eu vendo que ama e aprecia, eu te dou em posse. O conhecimento é o olho da alma. E a alma que não conhece, está como cega àquele bem, àquelas verdades. Então, o conhecimento é o olho da alma. Então, ela precisa conhecer, estudar. Ler a Bíblia. Não falei que tem que ler a Bíblia? Então, a alma que não conhece está como cega àquele bem, àquelas verdades. Em minha vontade, não há almas cegas. Aliás, cada conhecimento lhes dá um alcance maior de vista. Por isso, entra frequentemente em meu querer, alarga-te os confins em minha vontade. E eu, assim que veja isto, voltarei a te dizer coisas mais surpreendentes de minha vontade. Então, aqui tá vendo? Alarga os teus confins em minha vontade,
E eu, assim que veja isso, voltarei a te dizer coisas mais surpreendentes da minha vontade. Agora, enquanto dizia isso, tiramos juntos um pouco pela terra. Ela vai para a terra e é terrível, né? Olha lá. Mas ó que espanto. Muitos queriam ferir o meu amado Jesus. Muitos queriam ferir o meu amado Jesus. Olha lá. Homens do reino humano contra o reino divino. Com facas. Alguns com espadas. E entre estes, ela que tá falando aqui, não sou eu. E entre estes, tá no trecho aqui, ela viu, Jesus mostrou para ela. No trecho do volume 15, capítulo 13, do dia 2 de abril de 1923, versículo 6. Olha lá. Agora, enquanto isso dizia, giramos juntos um pouco pela terra, mas ó que espanto. Muitos queriam ferir o meu amado Jesus com facas, alguns com espadas, e entre eles havia bispos, sacerdotes, religiosos, que o feriam até no coração, mas com uma tal fúria que dava horror. Olha a vontade humana contra a vontade divina. De bispos, sacerdotes, religiosos que feriam até no coração para matar de vez. Mas com tal fúria que dava horror. Ó, como sofria e se lançava em meus braços para ser defendido, Jesus fugindo nos braços de Luísa para ser defendido. Eu o estreitava e lhe roguei que me desse parte de suas penas. Ele me contentou com transpassar no meu coração com tal veemência de sentir todo dia a chaga profunda do coração dele. Que ele chorava muito no coração, sentia dor no coração. E Jesus repetidamente voltava a me ferir. Nossa, ele voltava repetidamente a ferir a Luísa para ela poder sentir a dor dele. Então, na manhã seguinte, sentindo ainda forte essa dor, o meu doce Jesus voltou dizendo: deixa ver-me o teu coração. E enquanto olhava, disse: queres que eu te cure para te aliviar da dor que sofres? E ela disse: meu sumo bem, por que queres curar-me? Não sou digna de sofrer por ti? Teu coração está todo ferido, e o meu, por comparação a teu, ó, como é escasso meu sofrer. Melhor, se a ti te agrada, me dê mais penas. E ele, estreitando-me totalmente a si, continuou a transpassar-me o coração com mais dor e deixou-me sofrendo. Ele deixou ela sofrendo, por quê? Porque o negócio era feio. Ai de nós se não tivesse as vítimas, gente. O que seria de nós se a gente não tivesse vítimas? Graças a Deus que a gente teve vítimas durante todo esse tempo e ainda tem vítimas na Terra ainda. Graças a Deus. Porque senão o mundo já tinha acabado. Já tinha acabado. Amém? Deixa eu vou parar aqui que o pessoal tá gritando aqui. Vou ter que parar. Amém? Fit. A gente vai pra missa agora. Vamos lá. Veja o que Deus quiser. Amém? Fit.